Ontem, conversava com você e com seu pai, e ele falava sobre o esquema tático da equipe do Floresta, com e sem a bola, principalmente esse paredão que é formado na defesa. O que é que aconteceu que o Náutico não conseguiu chegar em gols? Na minha conta, somente 2 chances claras de gol, uma no primeiro tempo com o Patrick Arana, outra com o Calicinho. Uma outra questão, o Hélio Borges hoje não estava no bloco de reservas. Aconteceu alguma coisa, ele não participou dos treinos na semana. Há algum problema de ordem clínica? Foi a opção sua juntamente com o Hélio? Alguma negociação com o atleta? Boa noite, obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, nós tivemos uma noite ruim tecnicamente. Acho que foi esse o principal aspecto para a gente não conquistar um resultado melhor aqui hoje. Se nós estivéssemos tecnicamente melhores, com as escolhas, com as tomadas de decisões, inclusive muito simples, que é um domínio, é um passe, um último passe, eu acredito que a gente teria conseguido vencer essa defesa. E esse ponto, como você mencionou, tático, cada um desenvolve a equipe do jeito que acha que tem que desenvolver, desenvolve o jogo contra um adversário do jeito que entende como melhor, né? A gente respeita as ideias, porém eu não gosto. Não gosto nem um pouco de um jogo onde as pessoas abdicam do jogo, onde o jogador cai com 5 minutos de jogo, com 10, com 15, com 20, a cada 5 minutos eles caíram com um jogador em campo no primeiro tempo, ao ponto do goleiro deles tomar um amarelo no primeiro tempo. Eu não gosto. Eu particularmente não acredito nesse perfil de jogo, não acredito em conquistar grandes resultados. As grandes equipes mundiais, e a gente está vendo aí bastante, né? Está tendo a possibilidade de ver. As grandes equipes mundiais que estão conquistando grandes títulos são times extremamente ofensivos, são times que controlam o jogo, são times com transição forte, são times que querem jogar. Eu não vejo isso do time do Floresta, porém, eles tiveram uma proposta que, acredito eu, era conseguir um ponto aqui, foram felizes mais uma vez por uma falha técnica da nossa parte. Porém, eu penso da seguinte forma, num dia ruim, tecnicamente, nós somamos um ponto. Nós não tomamos gol. Nós mantivemos uma consistência e competição de classificação, que é esse o caso, nós temos que pensar a longo prazo. É como se a gente tivesse empatado fora de casa e ganhado em casa. Eu tenho certeza que estaríamos todos um pouco mais felizes. É mais circunstancial. A gente que tem que ter a frieza de compreender isso e saber onde a gente precisa melhorar, né? Porque, acima de tudo, nós tivemos os nossos problemas. Com relação ao Hélio, o Hélio teve na semana e anterior a essa semana uma proposta, né? O atleta se predispôs aí no primeiro jogo, que foi o jogo da Tombense, entrou, ajudou, e aí a proposta agora modificou e mexeu com a cabeça do atleta. Por quê? Porque a postura dele na primeira proposta foi uma, e dos empresários. A postura dele na segunda proposta já foi outra, foi reticente. Eu não quero ficar. A partir do momento que você tem um atleta com essa cabeça, a nossa escolha enquanto comissão técnica, a do professor principalmente, é de não contar com esse atleta até que se resolva o problema. Agora, o atleta está sim, juntamente, principalmente seus representantes, querendo sair do clube de qualquer forma. E não vai sair de qualquer forma porque futebol não é assim. Se fosse o contrário, né? Se fosse nós querendo modificar, trocar, tirar o atleta, o clube tem que arcar com 100% dos salários, tem que arcar com as multas, com as cláusulas contratuais. O que o clube está fazendo é totalmente ilícito, totalmente plausível, proteger aquilo que é de direito do clube. Mas eu acredito num desfecho com relação a isso, Hélio indo ou não. Então, acho que essa semana a gente deve ter uma posição melhor sobre isso. Agora. Guilherme, boa noite. Assim, o futebol hoje, não sei se vai concordar, mas deu a impressão para a gente muito burocrático, né? Aquela história de trabalhar muito a bola, mas sem agredir, sem fazer o jogo vertical. É tanto se você levantar, praticamente não chutou três bolas. E você observou dessa forma, é a grande dificuldade, ou foi a grande dificuldade, quebrar essas linhas, chutar de longe quando pegar um adversário que marca desse jeito? Perfeito. Sem dúvida alguma. Acho que isso é uma construção. É a primeira equipe que a gente pega tão baixa, né, abdicando tanto do jogo, ao ponto do segundo tempo, os beiradas deles nem contra-atacarem como contra-atacaram no primeiro tempo.
né? Tiveram aquelas duas situações de bola na trave, sim, a bola parada, que é um dos principais aspectos, é um time que fez quase 50% dos gols deles na competição de bola parada, e aquele lance da trave que foi uma bola desviada, mas assim, realmente foi um time que abdicou de contra-atacar, e a nossa dificuldade foi sim, técnica mais uma vez, de não ter enfrentamento principalmente, por isso que a gente colocou o Thalecinho e começou a ter um pouquinho mais de enfrentamento. O Igor estava muito bem por fora e Vinícius não estava numa noite muito boa tecnicamente. Então a substituição do Thalecinho foi para isso. Igor para dentro, Matheus estava com cartão amarelo, o Igor já fez zagueiro, é um jogador interessantíssimo, está numa crescente muito boa, estava muito bem por fora e se manteve muito bem por dentro como zagueiro. E o Raimar também entrou tecnicamente não tão bem. As escolhas, é um domínio, então faz parte esse tipo de situação? Sim, mas com certeza, se nós estivéssemos dentro do normal tecnicamente, nós não teríamos esse sofrimento tão grande de ter chances mais claras, ao invés de ficar só batendo na parede com bolas alçadas, que não foi aquilo que a gente pediu, mas ocorre. A gente tem que também compreender que é um processo. Nós estamos para fechar 90 dias aqui no clube, e eu acredito que a mudança foi muito grande, consequentemente obtivemos resultados, mas nós não temos nada conquistado ainda. A competição, mais uma vez, é de longo prazo e a gente tem que entender que num dia ruim, eu espero, e em dias ruins que fazem parte muitas vezes, espero ter poucos sempre, mas nós esperamos em dias ruins poder pontuar. Tá. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos. Guilherme, queria dois assuntos abordar com você. O primeiro deles, o Náutico sem bola. O Náutico, você falou, já não estava num dia tão inspirado, principalmente com bola, mas sem bola, o Náutico mais uma vez não foi vazado, que é a melhor defesa da competição. Se vocês já encontraram, talvez, a melhor fase da defesa sem bola, da forma como o Náutico vai se comportar sem bola, e não querendo ser oportunista com a noite ruim que o Náutico, a tarde ruim que o Náutico teve com bola, se vocês ainda aguardam uma ou outra contratação nessa janela que vai abrir agora dia 10 de julho, principalmente se o Hélio Borges for negociar com o futebol búlgaro. Olha, realmente foi um dia difícil, sim, mas eu não vejo com maiores problemas. A questão de trazer um atleta, trazer uma contratação hoje, ela é discutida dentro do clube. Acho que na janela a gente vai conseguir trazer 2 peças, né? E é o pedido nosso. Não vejo maiores problemas de você mencionar isso, porque é a realidade. Nós sabemos aonde nós precisamos melhorar e muitas vezes a chegada de 1, 2 atletas, que não é nada demais dentro de um campeonato como esse, vai nos fortalecer muito. Mas, como eu falei, jogo a jogo a gente está crescendo em algum aspecto. E o aspecto defensivo chamou muito a atenção hoje, como você bem mencionou. É uma defesa muito sólida, né, com boa estatura, um índice de duelo, um percentual de ganho de duelo muito alto. Não gostamos da primeira bola em cima do Matheus, que é um jogador que é exímio nessa bola, foi extremamente cobrado dentro do vestiário, é natural. É um jogador que está voltando a jogar depois de um tempo considerável, o campo também não facilita para ele. Não digo nem o gramado, porque o gramado hoje estava muito bom para a gente poder desenvolver. Eu digo um pouco o solo. Então é um jogador que sente um pouco, até pelo peso dele, é um jogador com muita massa muscular, né? E realmente, defensivamente, a gente fica satisfeito, porque foi um adversário que não conseguiu criar nada claro e evidente, né? Realmente as situações que eles criaram foi fatos que ocorrem às vezes no jogo e que, se a gente daqui a pouco dá o azar daquela segunda bola principalmente entrar, a gente estaria aqui lamentando ainda mais, né? Eu gosto de ver de uma forma, numa ótica positiva, porque a competição é de longo prazo e eu não enxergo, depois que a gente conseguir classificar, eu não enxergo nenhum jogo nesse perfil, porque naquela outra fase a gente está acostumado, já vivenciamos, é um jogo aberto, todo mundo precisa ganhar, todo mundo precisa subir.